Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Acidcast. Hoje nós vamos falar sobre gestão de empresas, sobre como uma empresa pode se sustentar em meio a esse mundo difícil, nesse momento complicado que a gente vive. Eu vou conversar com um cara que é responsável pela nossa economia girar, porque ele cuida das empresas, ele cuida da gestão, ele cuida da liderança de pessoas, ele cuida de você, empresário. Seja bem-vindo, Marcos Fábio. É uma honra te receber aqui e espero que esse nosso bate-papo plante alguma sementinha aí na cabeça aí dos associados, dos empresários que nos assistirem. Primeiro, obrigado pela apresentação, né? Uma honra. Mas dizer que quem faz o verdadeiro desenvolvimento são os empreendedores, né? Os verdadeiros heróis, e que o nosso papel é apenas contribuir, trazendo, às vezes, uma luz para, às vezes, quando as pessoas não conseguem encontrar uma saída, né? Prazer estar aqui também na Acidcast. Vamos lá, vamos começar. Você cuida, né? Você é contratado para cuidar da gestão, para cuidar das empresas. Hoje, no cenário que a gente vive hoje, existem muitos velhas guardas que têm as empresas antigas e tem novos empresários, novos empreendedores. Ao seu ver, tem muitos novos empreendedores também procurando ajuda, procurando uma forma de gerir as empresas, ou eles estão indo assim meio pro conta própria e tá, né, na dificuldade, uns quebram, outros continuam? Eu não sou de Divinópolis, né? Cheguei para cá em 2000. Estou fazendo esse ano 26 anos de Divinópolis. Eu cheguei para cá transferido pelo Sebrae. Eu era gestor do Sebrae. E, estando à frente do Sebrae, eu começava a perceber que você tinha pessoas com garra, com vontade de vencer, pessoas que ali arriscavam seu fundo de garantia, pegavam o acerto da empresa e ele ia empreender baseado numa ciência que é muito conhecida por todos nós, que é a síndrome da grama do vizinho. Ele olhava para um cara, ele tinha um carrão, falou: o que você faz? É isso, quero fazer isso também. Ele olhava para o outro que tinha sucesso, se tinha lá um cara que vendia gás e o cara tinha um carro bom, falou: esse negócio deve dar dinheiro, ele acabava fazendo isso. Não significa que era só desse jeito, mas isso acabou influenciando uma legião de bons empreendedores, inclusive, que começaram a olhar para segmentos que eram prósperos, que davam muito dinheiro. Você pega, por exemplo, a construção civil, que é um segmento que bomba em Divinópolis, é um bom segmento, e que há um tempo atrás você tinha, sei lá, 10, 20 construtoras. Hoje você tem mais de 100 construtoras registradas. Tem algumas famosas, mas tem construtoras que você nem imagina. E de onde nasceu tanto construtor? Um começa a falar que está fazendo uma casa, que ganhou dinheiro, o outro... você começa a ter os símbolos de quem vai prosperando e as pessoas acabam olhando para aquilo. Só que quando você olha para isso, você está olhando para aquilo que é o que está à mostra. E você não está olhando para toda a dificuldade que tem dentro de um processo de fazer uma gestão de empresa. Alguns muito bem informados ou inteligentes acabaram dando muito certo, às vezes sem fazer uma conta. E outros, às vezes, fazendo todas as contas possíveis acabaram não dando certo. Então, o que eu posso dizer nessa primeira coisa aqui é que não tem uma receita. Mas uma coisa eu percebi na mudança de comportamento nesses 26 anos que eu estou nesse mercado. No passado, as pessoas achavam que buscar ajuda era vergonhoso. As pessoas achavam que procurar um consultor, assim como também procurar um psicólogo, né? Fulano está precisando de psicólogo, é doido. E hoje as pessoas começam a perceber que não, que procurar ajuda, buscar um especialista numa área, é uma maneira de você errar menos, encurtar caminhos, aprender com o erro do outro. E esta geração, principalmente de jovens empreendedores, já nasceu nesse berço, dizendo assim, peraí, para que eu vou perder tempo batendo cabeça aqui se eu posso buscar uma ajuda que já tem alguém que errou, alguém que já pode me mostrar onde o outro errou e trazer isso de uma forma mais leve, mais direcionada, né? Então, eu percebo sim uma mudança. Eu posso dizer que nesses 26 anos... quando eu cheguei e decidi trabalhar com isso, as pessoas ainda ficavam um pouco ressabiadas. A gente sempre escutava, mas se ele fosse bom também, ele tinha empresa, né? Aquela coisa do consultor ter empresa, as pessoas perguntavam muito isso. E eu sempre falo o seguinte, eu tenho empresa, eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho 12 funcionários, eu pago férias, eu pago 13º, mas eu também já empreendi, né? Já fui franqueada Havaianas, tive então loja, e que, na verdade, o que a gente tem no desafio do dia a dia
é que empreender, para mim, ele se assemelha em dirigir um carro. Não é à toa que um gestor de uma empresa é um diretor, é um dirigente. O que é dirigir um carro? Nós não temos processo? Sim. Né? Tem um jeito certo de dirigir, de fazer? Tem regras. Você não pode ultrapassar no sinal vermelho. Você tem algumas convenções que são aceitas por todos, que todos seguem aquela mesma convenção. Gerenciar a empresa pode ser assemelhado a isso. Eu vejo que tem muitos empresários que eles têm esse preconceito, igual isso que você falou, é muito comum da gente ouvir, de tipo assim, mas o cara eu vou contratar alguém para gerir minha empresa. Mas ele tem empresa, mas só que é o seguinte, cada um na sua função. E se você, e eu acho que o que difere profissionais bons e ruins é a dedicação de cada um naquele setor. Então, por exemplo, pega você, que tem uma dedicação enorme, que você dedica no que você faz e que você faz bem feito. Mas existem outros que realmente são, não vou falar enganadores, mas são aqueles que vendem resultado, vende só sucesso, mas não vende o processo, né? Não fala do processo. Então, ao seu ver, existem hoje muitos gestores de empresa que vendem isso como um serviço, mas que, na verdade, eles estão vendendo uma fórmula pronta, né? Primeiro é até importante a gente separar o termo, né? Se eu falo gestor de empresa, o que vem à minha cabeça é um executivo que vai entrar para aquela empresa, ele se torna um funcionário por um contrato de X anos e ele vai ser o executivo daquela empresa, ele é o gestor daquela empresa. O que nós fazemos, né, a MF Gestão de Negócios é uma empresa que ajuda os empreendedores e os seus gerentes a fazer uma melhor gestão do seu negócio. Então, esse é um ponto. Então, nós fazemos transferência de conhecimento, pegamos na mão, ensinamos a fazer, mostramos, tem esse jeito diferente de fazer. Agora, esse preconceito aí, a internet ela formou muitos gurus, né? E eu escuto muito, e isso, sua pergunta ela foi ótima, até para... Tem alguns termos que são polêmicos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa dedicada a conhecimento, eu sou uma pessoa que eu tenho mestrado, eu fiz curso fora do país, mas às vezes eu vejo colegas meus, pares meus, que falam assim, não é possível, fulano não tem nenhuma faculdade de direito e tem 1 milhão de seguidores e eu aqui entregando conteúdo de verdade, né, de verdade, assim e tal, e olha a quantidade de seguidores que eu tenho. Eu falo, olha, eu tenho 2 jeitos de olhar para isso. Eu tenho um jeito de olhar da forma como você está olhando, dizendo assim que realmente é um absurdo, porque você tem todo um conhecimento, mas eu tenho um outro jeito de olhar para isso, que é uma pergunta. Por que você, tendo todo esse conhecimento, não conseguiu essa quantidade de seguidores e conseguiu amelhar? O que talvez possa acontecer, e que eu vejo muito isso, às vezes, uma pessoa que, né, seguiu um ritmo acadêmico, estudou muito, ele tem muito conhecimento legitimado. Mas, às vezes, a grande massa só quer fazer uma conta de 2 mais 2 é igual a 4, e aquele outro está ensinando a fazer aquilo de um jeito muito mais simples, e ele encontrou uma audiência. Então, eu não tenho esse tipo de preconceito sobre isso. O que eu percebo é que eu já passei por muitas empresas em que tiveram pessoas que, com o insight, virou a chave da cabeça do empresário e esse empresário prosperou, e outros que falam ali e não adiantou e falam mal. E por isso que eu acho que é importante falar assim, eu me vejo como um agente de transformação dentro da empresa, mas quem está lá no dia a dia, de 5 da manhã à meia-noite, todo dia está lá no negócio, é o empresário. O que é o meu papel? Vou te dar um exemplo muito simples. Recentemente eu vivi um caso em que a empresa já vinha experimentando há 4 anos uma queda significativa de receita. Vou dar um número fictício. Imagina que esse cara vendia 1 milhão por mês. Ele vendia 1 milhão, depois ficou vendendo 800, depois 600, depois 300, 400, 400, 300, 200. Ele não caiu da noite para o dia, ele viu o seu negócio caindo. E o que foi a alternativa dele? Bom, se eu estou vendendo menos, mas o meu custo é o mesmo, eu vou aumentar, repassar isso para o preço. Aí o produto dele foi ficando caro, ele foi perdendo a competitividade. Então, existe uma diferença entre dar desconto e estar com preço disposicionado. Dar desconto eu estou dando desconto para vender. Outra coisa o meu produto vale 80 e eu estou querendo vender esse produto por 120.
talvez você tenha que ter um choque de realidade e falar assim, meu amigo, não é porque você acha que vale 120 que o cliente percebe. E aí o que eu vi isso acontecer? Falou, olha, nós precisamos de olhar porque existem outras pessoas no mercado concorrendo no mesmo mercado, entregando às vezes mais valor por um custo menor. Então nós não podemos ficar de olhos e ouvidos fechados achando que eu tenho o melhor produto ou serviço do mundo se tem gente fora fazendo diferente. Então o que eu penso é assim, independente de quem seja a pessoa que está orientando o empresário, o adulto, ele, por mais que ele não tenha estudo e tudo mais, ele só vai fazer coisas que fazem sentido para ele. Você pode pegar um matuto lá da roça. Se você falar uma coisa que faz sentido para ele, ele vai te ouvir. Se você falar uma coisa que é completamente contra a vivência dele, a experiência dele, ele vai falar, que esse cara está falando aí não faz sentido para mim, porque não é essa a vivência dele, né? Então, o que eu percebo para cada um desses gurus tem uma audiência. E se essa audiência vai crescendo, é porque alguma coisa ele está falando que está fazendo sentido. Assim e se ele se mantém ali é porque está fazendo sentido e tendo algum tipo de resultado, né? Então eu não posso sentar aqui do alto da minha graduação e tudo mais e falar, pô, o cara ali está errado. Eu acho que nós temos que entender que às vezes, para um pequeno, às vezes uma palavra já ajuda. E às vezes esse cara resolveu com uma palavra, né? Você falou uma coisa muito interessante, a forma de vender o seu trabalho, por exemplo, porque muitas vezes a nomenclatura que você usa, os termos técnicos, né? O empresário ele não está entendendo aquilo e talvez não é interessante para ele, né? Não desperta aquele desejo. E como que você faz para quando você vê que o empresário ele precisa do seu produto, né? Ele precisa do seu serviço, mas ele não está entendendo do jeito que você está vendendo para ele? Histórias vendem muito bem, histórias verídicas. Muitas das vezes, um problema que o empreendedor ou o empresário está passando, não é só ele que está passando. Às vezes o outro está passando, outro. Eu falo que é igual esses humoristas que fazem esses vídeos de humor de relação entre marido e mulher. Aí, de vez em quando minha esposa me mostra, olha aqui, olha, é tudo igual, é tudo parecido, porque às vezes a gente pensa que está acontecendo só com a gente. E a gente percebe que existe um padrão. Então, por exemplo, certa vez eu estava com uma pessoa, um possível cliente, e contei a seguinte história para ele. Falei, olha, certa vez eu estava num cliente, era uma sociedade, e nesta sociedade os 3 sócios haviam tomado uma decisão que eles iam fazer uma distribuição de lucro por ano para que cada um comprasse um apartamento. Então, um ano foi a vez de um, no outro ano foi a vez do outro, no outro ano era a vez do outro. Só que do primeiro ano estava tudo bem, a distribuição de lucro aconteceu. O do segundo já foi sofrido. O do terceiro não dava para fazer a distribuição de lucro. Não dava, não tinha condição, não tinha caixa a empresa. Aí, numa determinada reunião, qual foi a pergunta que eles me fizeram? O que eu achava da empresa fazer um empréstimo para fazer a distribuição de lucro, para honrar com aquele compromisso. Eu falei, vocês não estão me perguntando isso. Quando eu contei essa história, o cara falou assim, você estava dentro da minha casa? Porque esse é um dos problemas que eu estou vivendo entre os meus irmãos. Então, quando a pessoa se identifica com aquele problema, é a mesma coisa de você estar com um problema, que principalmente homem, né, que não gosta muito de ir ao médico preventivo, ele está com um problema, ele acha que só ele tem um problema. Um dia ele vai ao médico, o médico fala, já apareceu 5 aqui hoje desse. Ele fala, não, então quer dizer que não sou só eu? Então tem aquele alívio. O que eu percebo é que as histórias, elas se repetem muito. Quais são as histórias? De um empresário que começou um negócio e misturou finanças pessoais com finanças da empresa. Isso é uma história que se repete. Daquela pessoa que achava que para vender muito tinha que comprar muito, aí comprou além do que poderia, o boleto do fornecedor chegou, mas ele não tinha caixa o suficiente para bancar a mercadoria. A empresa toda estocada e sem caixa para poder pagar. Ou divide mais do que o que ele compra, né? Entendeu? As histórias se repetem. E eu tenho cada caso de consultoria, Marcelo. E aí essas histórias, elas vendem, né? Igual você falou. Essas histórias geram identificação. Vou contar um caso que aconteceu agora. Antes de chegar aqui, eu estava atendendo uma pessoa. Essa é uma empresa pequena. Ela falou assim, Marcos,
Eu com vontade de empreender, juntei o meu dinheiro, e aí tinha uma empresa à venda, eu olhei para minha cunhada, ela sempre trabalhou bem com vendas, eu chamei ela para ser minha sócia, eu sigo aqui no meu emprego, e ela é a vendedora. E só que aí, para a gente começar para comprar essa empresa, a gente acabou assumindo umas dívidas que ela tinha, pegamos um empréstimo, e agora eu estou passando aperto, porque, graças a Deus, o que eu estou vendendo está pagando as contas, mas a gente não consegue crescer. E eu não sei, eu não tenho certeza se eu estou no caminho certo. Falei, poxa, é você e mais quantas pessoas que tem uma mesma história, de que pediu para ser demitido, juntou o fundo de garantia, olhou para um primo, para uma tia, para um cunhado, achou que ele era bom naquilo, porque a gente acaba escolhendo, às vezes, um sócio mais por uma afinidade emocional do que uma afinidade técnica. Verdade. E isso aí você falou, nossa, eu ia fazer até uma outra pergunta antes, mas que você falou de sócio, sociedade, né? Existem muitas pessoas que se associam a uma pessoa por uma afinidade, é um amigo, ou por financeiro também. Então, ao seu ver, é muito importante você ter sua ideia, né? E você ter sua habilidade, mas é interessante quando você não tem o dinheiro e se associar a alguém pelo dinheiro que ele tem, e depois lá na frente você entende que você pensa assim, cara, mas só eu que estou trabalhando, e o cara entrou com dinheiro e ele não faz nada, e aí? Isso é comum, né? Primeiro que você acabou de retratar um dos sentimentos humanos mais primitivos, né? Porque acho que desde que eu me entendo por gente, ou desde que eu começo a perceber as relações, nós estamos a todo tempo nos avaliando. Existe uma coisa que um dia eu disse para o empresário, eu disse para ele assim, olha, o Brasil fica com essa coisa de direita, esquerda, socialista, progressista, não sei o quê. Eu falei que, no fundo, todos nós somos socialistas. Ele, como assim? Eu falei assim, eu perguntei para ele assim, qual que é a sua função na empresa? Ele falou, não, eu sou o diretor-geral da empresa. Eu falei, quanto que você ganha? Ele falou, eu ganho 10 salários mínimos. E o que o seu irmão faz? Ah, não, meu irmão é o comercial. Eu falei, quanto que ele ganha? Não, é a mesma coisa, igual. E esse caso é verídico, tá, Marcelo? Assim, eu estou falando e enxergando as pessoas aqui. E seu irmão? Não, meu irmão trabalha lá no almoxarifado. Ele é funcionário do almoxarife, é mesmo? Aí quanto que ele ganha? 10 salários mínimos. Eu falei, mas por que vocês ganham igual? Por que vocês ganham igual se tem funções diferentes? Por exemplo, um comercial, é muito comum ele ganhar menos, mas ele tem um percentual sobre as vendas. Então, se a empresa vende bem, pode ganhar mais, ele pode ganhar muito mais. E você, como diretor, você pode até ganhar menos que o comercial, porque um é ligado às vendas, tem premiação. Uhum. E o outro que está no almoxarifado? Quanto que é um salário de um almoxarife no mercado hoje? Se você procurar aí, às vezes, vamos chutar, às vezes vai ser 2 salários e ele está ganhando 12. Então, olha a injustiça que nós estamos cometendo. Nós estamos pagando muito bem o almoxarife, pagando um comercial pouco, e o diretor-geral tá sendo injustiçado. Mas é porque nós somos irmãos e, por critério de justiça, se a empresa veio do nosso pai, a gente acha que um não pode ser menos que o outro. Eu falei, não, mas espera aí, a distribuição de lucro pode ser a mesma, mas agora em termos de função, mas o que você vai encontrar em todas as empresas quando tem esse caso é que, independente da função, todos ganham a mesma coisa. Porque aí não tem inveja, não tem problema. Bom, mas por que eu contei essa história? Para mostrar o comportamento humano. E quando nós vamos falar de sociedade, o que é muito comum eu não procuro sócio por afinidade técnica. Por exemplo, eu sou ótimo financeiro, sou péssimo comercial, então eu vou procurar um sócio comercial. Sim. E às vezes tem um outro que é bom de produção. Eu falo que a parceria perfeita é uma sociedade de 3 numa indústria, onde um é muito bom para produzir, um é ótimo para vender e o outro é ótimo para fazer a parte financeira. Pô, você tem ali o casamento perfeito. Né? Mas qual que é a cabeça que nós temos? É que o sócio precisa ser amigo, um tem que ir na casa do outro, a gente tem que ter afinidade, aí fica aquela história, vai viaja todo mundo. Não, você pode ter sócios que têm ciclos de amizades diferentes, mas naquele projeto chamado aquela empresa, cada um faz o seu papel. Então, eu gosto muito, essa fala, eu já ouvi da boca de muitas pessoas, eu não sei quem é o pai dessa frase, que a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Uhum. Sociedades só dão errados quando tem expectativas não alinhadas. Eu espero de você uma coisa, mas eu não digo para você o que eu espero de você. Então, o que é um dos grandes problemas de sociedade que eu trato? Função de sócio.
Porque como é sócio, todo mundo dono, um entra numa parte, o outro também entra na outra. Quando vai ver, está todo mundo fazendo a mesma coisa junto, né? Nós estamos em época de Copa, pensa na seleção. Se o zagueiro também fizer a função do atacante, nós temos que ter cada um no seu lugar. Óbvio que a equipe se apoia, mas cada um tem o seu papel. Então, quando esses sócios não sentem, não combinam isso, já começa a gerar um problema. Outra coisa está ligado nessa questão de investimento. Hoje, talvez a gente esteja um pouco mais preparado. Eu sei que você participa muito de startups, de inovação, da cultura de inovação, onde tem lá os jovens apresentando as suas ideias. Você tem um possível investidor que ele tem o dinheiro, mas não tem aquela ideia e não tem tempo para operar. Eles se associam e a grande questão é valorar quanto vale sua ideia e quanto vale meu dinheiro. Bom, se nesse negócio a sua ideia valer 50% e o meu dinheiro 50%, é uma sociedade 50-50. E aí esse cara que viabilizou esse negócio e que não trabalha na empresa, ele participa da distribuição de lucro. Então, eu estou trabalhando nessa empresa, estou lá dando meu sangue, e aí, como eu estou lá trabalhando, a ideia é minha, eu estou trabalhando, eu tenho salário. Então, sei lá, eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, não importa qual o valor. Mas no final de um período, de um ano, vai ter distribuição de lucro. Somos só 50-50. Se tem 20 mil para ser distribuído, 10 mil para cada um. O que acaba acontecendo é que, muitas das vezes, essa sociedade ela não é formada com as expectativas alinhadas. Sim. E aí eu fico, não, o cara só pôs o dinheiro. E eu que estou trabalhando pôs o dinheiro. Precisava mas dele. Às vezes o dinheiro é o que alavancou verdade. O negócio, né? Então, eu falo que isso tem a ver com questões de comportamento humano. O ser humano está sempre fazendo essa conta, Marcelo. Você falou alinhar as expectativas, eu acho muito massa. Eu ouvi uma frase que fala sobre sociedade o seguinte: seja você o crescimento que você quer ver no outro. Porque talvez você preocupa tanto com o outro fazer alguma coisa, porque, cara, a empresa não anda porque o cara não está me ajudando aqui. Tá, mas faz você. E aí, se o outro pensar assim também, todo mundo cresce. Porque é melhor dividir uma empresa que vale 100 mil, eu dividir ela, do que não valer nada e dividir o quê? Você é dono de cotas que não valem nada, né? Então, vamos pensar assim. Qual é a melhor maneira de se estabelecer uma sociedade? Boa. Eu costumo dizer o seguinte, isso poderia até dar um título de livro para vender, né? Como estabelecer, porque as pessoas adoram. É uma dor, sim. Então, eu gosto de contar um exemplo prático. Vamos pensar assim. A rodoviária tem um ônibus que tem um itinerário ali dizendo assim, Belo Horizonte, ou qualquer outro. Quem vai entrar naquele ônibus? São as pessoas que têm interesse de ir para Belo Horizonte, concorda? Sim. Uma empresa, ela surge de uma dor do mercado, que a gente antes falava de uma oportunidade, hoje dentro da linguagem moderna fala da dor. Então, eu sempre falo o seguinte, uma pessoa com dor é um doente. Muitas pessoas com a mesma dor é um mercado, né? Então, por exemplo, por que Monjaro está vendendo tanto? Por que a caneta está vendendo tanto? Porque tem milhões de pessoas com a mesma dor, do sobrepeso e tudo mais. Se alguém inventou essa solução, meu amigo, esse cara está nadando de braçada porque ele está atuando direto na dor das pessoas. Então, inclusive, mesmo quem não tem o dinheiro para comprar caneta, está se virando e se matando para comprar porque está resolvendo uma dor dela. Só que quando você vai montar uma empresa, você não pode olhar só para o mercado. Essa empresa que vai vender um produto que resolve a dor do mercado, vender é uma parte. Quem vai entregar? Quem vai produzir? Quem vai administrar o contas a pagar e a receber? Sim. Quando uma sociedade é formada, a primeira obrigação dos sócios é fazer a seguinte pergunta: quais são as competências que a gente precisa para essa empresa operar? E nós, como sócios, quais competências eu tenho, quais competências você tem? Eu estou num caso agora que é muito interessante, que os 3 sócios são vendedores, eles nasceram vendendo. E aí eles atuavam de forma autônoma, eles resolveram montar uma empresa. E essa empresa vive de vender aquilo que os 3 sempre venderam. Só que chegou um momento agora que é uma sociedade de 3, que os 3 sempre foram vendedores, mas agora eles são empresários. Quem que vai cuidar do administrativo financeiro? Quem vai liderar a equipe de vendas? Quem vai cuidar dos processos? Quem vai cuidar de gente? Se os 3 ficarem só vendendo,
essa empresa não anda, porque tem que ter gente. Ah, Marcos, mas os 3 podem vender e contratar pessoas para fazer as outras coisas? Pode. Desde que eles tenham consciência disso. Tem que entender. Tá acontecendo tem lá, que entender né? o que está acontecendo. Então, você vai dizer assim, a parte mais importante do carro é o motor? Não, o motor é muito importante. Mas a caixa de marcha, se tiver o motor e não tiver a transmissão, não chega força para as rodas. Mas também não adianta se não tiver o volante, o freio. Então, quando você vai ver, cada um tem um papel, às vezes, um pouco mais importante ou menos importante, mas tudo que está ali é fundamental, né? Então, eu já vi muitas sociedades nascerem só pela cenoura que estava lá na ponta da vara de pescar. Ó, nós vamos ganhar muito dinheiro, tá bom. Mas qual é o caminhão de trabalho que tem que ter atrás para você ganhar muito dinheiro? Marcelo, eu falo que empreendedor, cara, assim, pensa assim, ó, tudo que a gente usa, tudo que a gente faz, tudo que você fez hoje, você precisou de algum empresário na sua vida. Sim. Eu estou aqui, eu precisei de alguém que produziu esse óculos. Tem alguém que produziu esse microfone, alguém que fez esse copo. Então, se não são os empresários, não existe. Se não tem uma empresa fazendo, não existe Estado, não existe governo. Então, quer dizer, os empreendedores são os verdadeiros heróis desse país. Agora, qual é o problema? É porque tem gente que já aprendeu a fazer de um jeito certo. Uhum. Então, qual é a opção? Você vai começar um negócio agora. Você vai começar do jeito que você acha? Ou você vai fazer um benchmarking, vai procurar, falar assim, qual é o melhor jeito de eu fazer isso? Às vezes você está batendo cabeça nisso muito tempo e alguém foi lá e num clique fez diferente. Eu adoro, as analogias são boas. Um motorista vendo o outro dirigir, acaba que um acaba passando mal, porque um dirige de um jeito, outro dirige do outro, um faz de um jeito. Fica pisando né? no freio lá sem ter o freio. É isso. Agora, você já experimentou, por exemplo, se a gente tivesse uma planilha de Excel aberta aqui, você mexendo no Excel, eu vendo você mexer no Excel, ou ao contrário? Eu tenho um atalho que eu faço que eu não vejo você fazendo, eu até passo mal. Eu falo, não, por que ele não faz isso? Mas isso foi o jeito que você tem de fazer. Sim. Na empresa, finanças, gestão de pessoas, gestão comercial e gestão de operações. O que é operação? É o coração do negócio. Então, se eu falo de um varejo, eu estou falando de comprar mercadoria, estocar, vender, entregar. Né? Se eu estou falando de um restaurante, a operação do negócio é comprar, produzir a comida, servir a comida. Se eu estou falando de uma indústria de aço, né? De uma aciaria, vai ter que comprar o minério, o carvão, para poder fazer o gusa, para depois ir lá e fazer o aço. Esta área ela é fundamental, porque se você faz isso com eficiência, seu custo cai. Se você faz isso sem eficiência, seu custo sobe. Aí depois tem que ter alguém para vender, para entregar. Então, é uma cadeia que já tem processos que já são vencedores, mas às vezes a pessoa começa fazendo de um jeito... E fica batendo cabeça. E fica batendo cabeça. Aí, no passado, você podia dizer que informação custava caro. E era de pouco. Hoje é muito. Meu canal do YouTube tem 11 mil inscritos, tem vídeos com mais de 250 mil visualizações, falando de finanças, falando de gestão comercial, tem palestras. Mas às vezes a pessoa não acha um tempo para ir lá assistir. O conhecimento hoje ele é muito democratizado. Quando a gente fala de conhecimento, uma pergunta: o que uma associação igual a CID pode contribuir para a vida do empresário? Marcelo, primeira coisa, eu quero falar uma coisa aqui que você me fez a pergunta da oportunidade, né? Quando eu cheguei em Divinópolis, que foi em 2000, eu cheguei pelo Sebrae, e a CID ficava na Rua Bahia 987, quase esquina com a Rio de Janeiro, onde hoje lá, acho que é um hotel, tem uma loja de pet, uma clínica veterinária embaixo, alguma coisa parecida com isso. Então, eu costumo dizer que a CID foi minha primeira família. E eu vi muitos empresários fazendo a pergunta assim, o que a CID pode fazer por mim? Né? Eu vou pagar esta mensalidade carérrima de, sei lá, R$80, a máxima é 200, e eu quero ver o que ela pode fazer para mim. Eu militando muito tempo no associativismo, eu acho que a pergunta é o contrário, é o que eu posso fazer para a associação? Porque se eu posso fazer alguma coisa por ela, ela se torna mais forte para espelhar os outros. Essa é a primeira coisa. Mas o que eu entendo que é o poder de uma associação, como a CID, né? Quando nós temos uma associação
e temos aqueles associados que acabam trazendo as suas dores, a dor de um pode ser a dor do outro. E, às vezes, baseado nessas mesmas dores, nós podemos conseguir pensar em soluções conjuntas. Não necessariamente uma solução que só a CID vai trazer. Olha o grupo de network, por exemplo. Sim. Não foi a CID que está gerando a solução, mas só dela proporcionar o espaço, o local e ser aglutinadora, só dela ter pessoas no seu espaço que ela proporcionou e aquelas pessoas começam a trocar ideias, cada um começa a trazer a solução um para o outro, ali ela já está ajudando muita gente. Sim. Ali ela já está trazendo uma coisa muito interessante. Eu tenho estudado muito as entidades e aí eu tenho uma fala que é o seguinte: a associação comercial mais antiga do Brasil é a Associação Comercial da Bahia. Foi a primeira associação comercial do Brasil. O que fez aquela associação nascer? Dores comuns. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele se junta muitas vezes pela dor. Olha as caçadas, na época que eu era um homem das cavernas. Eles se juntavam porque eles juntos eram mais fortes. Então, eles não se juntavam porque era um coletivo de que a gente queria ficar junto, que era legal. A nossa dor era menor quando estávamos juntos, a gente conseguia mais coisas. Com o passar dos anos, as dores foram mudando, né? Tem um psicólogo americano, que é o Maslow, que ele criou a hierarquia das necessidades de Maslow, e ele, sem perceber, criou uma lei. Ele falou: toda necessidade, quando satisfeita, dá lugar a outra. Segunda-feira, completo 54 anos. Quando eu nasci, não tinha celular, não tinha internet. E aí, quantas vezes eu deixei de participar de algumas coisas porque lá na minha casa, a casa dos meus pais, era uma das poucas casas da rua que tinha telefone fixo. Mas, às vezes, eu já deixei de ser chamado para ir para um sítio porque eu não estava em casa na hora. Um amigo meu me ligou dizendo: queria chamar o Marcos Fábio para ir para um sítio com a gente. Aí eu não estava lá, não fui para o sítio. Falei: não, podia ter um aparelho que onde eu tivesse... Opa, nasceu isso aqui. Opa, primeira necessidade foi satisfeita. Só que aí nasceu a necessidade da bateria. Porque aí a bateria não... Então, quer dizer, o cara que resolveu o problema da bateria e o cara que resolveu o problema do Wi-Fi, você tem dúvida que vai ser sucesso? Não. Assim foram as dores. Se antes tinha uma dor que era você saber quem eram os caloteiros e nasceu o SPC, mas aí veio o Pix, veio cartão de crédito e débito e quase ninguém usa crediário mais. Então, se não usa crediário, aquela dor não existe mais, mas outras dores vão nascendo. Então, qual que é o desafio das entidades? Estarem sempre antenados nessas dores, que até que o mercado produza uma solução competitiva, ela pode ser a pioneira abrindo os nossos olhos para isso ou trazendo, ampliando a nossa visão acerca disso. Eu vejo que até questão de oportunidade, igual você falou muito assertivamente, que quando junta várias pessoas com dor, surge uma oportunidade. Surge um mercado. Surge um mercado. E talvez ali o empresário ele está precisando de alguma coisa para dar um gás, né? Talvez ele até muda de ramo, porque ele está ali num grupo que ele identificou dores que, cara, dá para me... Né? Olha que história interessante. Para quem estiver nos ouvindo, pode fazer essa consulta. Eu fiz uma palestra em 2011, então nós estamos falando há 15 anos. 2011 foi a época que o Brasil estava dando certo. A Times publicou uma capa da revista com o Cristo Redentor e um foguete falando: o Brasil decola. Era o 2011 do Brasil que estava dando certo e tal. E saiu um estudo da ONU falando que os jovens de hoje, só que o estudo falava os jovens de hoje, mas os jovens de hoje eram de 2011, vão passar por 10 a 14 empregos até os 38 anos de idade. Era um estudo. Saiu um recorte da Harvard Business Review mostrando que metade da força de trabalho dos Estados Unidos trabalhava na empresa há menos de 5 anos. Então, ali já era um recorte de uma tendência. Qual é a tendência? De você não entrar numa empresa e aposentar nela. E que quando fala que os jovens de hoje vão passar por 10 a 14 empregos até os 38 anos de idade, se você fizer a conta de que ele entrou no mercado de trabalho aos 21, de 21 para 38, nós temos 17 anos. Se ele vai passar por 10 a 14 empregos, nós temos um tempo de permanência, no máximo 2 anos. Então, aí a gente vai falar de políticas de gestão de pessoas que está querendo reter as pessoas para um sujeito que já nasceu desretido, se é que essa palavra existe. Mas sim, é só para dizer o seguinte...
Não cabe mais uma política para botar um cara 10, 15, 20 anos numa empresa se a própria essência do sujeito é experimentar novas oportunidades. Então, aquela história da carteira suja que tinha muitos empregos, isso já não existe mais. Bom, aí, lá nessa reportagem de capa da revista Exame, falava também que a reportagem falava assim, procuram-se 8 milhões de profissionais. Essa é a quantidade de pessoas qualificadas que o Brasil vai precisar se quiser continuar a crescer. Bom, então nós estamos falando de 2011. 15 anos depois, o que a gente está falando? Que não tem mão de obra. Que não tem mão de obra. Não é isso que nós estamos falando? Qualificada, né? Não tem mão de obra. Não tem mão de obra, né? Mas aí, de ser qualificada só, aí não. vamos lá. Eu comecei a frequentar muito os Estados Unidos em 2010, numa principal feira de varejo, que é a NRF, eu vou todos os anos. Ano que vem estamos indo de novo. E eu comecei a perceber, por exemplo, uma rede de farmácias muito famosa que tem lá, que é a CVS, letra CVS. CVS. Ela opera uma loja de 400 metros quadrados com 4 pessoas. Aí você fala, mas por que uma loja dessa consegue operar com 4 pessoas? Simples. Autosserviço, tudo tecnologia, self-checkout, um vigia na porta, um único caixa para quem está com dúvida, quer pagar, uma pessoa repõe mercadoria que tira dúvida, uma outra pessoa lá no estoque fazendo... E o resto é tudo autosserviço, é você que escolhe, é você que pega, é você que faz. Porque eles já entenderam lá há muito tempo que a mão de obra é muito cara, é escassa, e modernizar. Quando a gente chega aqui, eu vejo 2 problemas. E aí a gente vai falar de oportunidade, né? Eu há anos estou escutando meus clientes, não tem mão de obra, se você for o dono da mão de obra, você vai resolver o nosso problema. O nosso problema de mão de obra é estrutural. Nossa população há muito tempo parou de crescer como crescia antes, então nós não temos abundância de mão de obra e nós não somos um país atrativo para a imigração, como foi a Europa, que a população parou de crescer, mas começaram a ter muitos imigrantes fazendo serviços que a própria população daquele país não queria. Os Estados Unidos, a quantidade de imigrantes que querem ir para lá, porque é o país das oportunidades e tudo mais. Isso faz crescer, Isso faz crescer. Né? Muitos brasileiros saem daqui, trabalham 12, 14 horas para lá e prosperam. Agora, prosperou porque os Estados Unidos ou porque trabalhou 12, 14 horas. Né? Então, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas aí, eu comecei a ver um outro problema. Na consultoria, quando eu estou lá na área financeira, um consultor meu na área financeira, ele tem, no mínimo, um administrativo financeiro para ele ensinar a fazer as coisas. Então, toda empresa tem alguém da área financeira. Você vai numa área comercial, no mínimo tem um vendedor responsável, pode não ter um gerente de vendas, mas tem alguém que cuida das vendas que o meu consultor vai ensinar a fazer gestão comercial. Quando você chega na área de operações, pode não ter a melhor pessoa, mas no mínimo tem alguém lá. No restaurante vai ter uma cozinheira, vai ter alguém que é a liderança de produção. Aí quando você chega e fala assim, agora eu vou falar de RH. Não tem Não ninguém. tem. Aí você fala, mas quem faz o RH? Na grande maioria das empresas, tá? Aqui não dá para generalizar que tem empresa que está mais estruturada. Quem faz o RH é o financeiro. Mas o financeiro faz o RH? Não. O financeiro faz o departamento pessoal. A área financeira, ela é a área que normalmente manda as informações para a contabilidade. E dentro dessas informações tem fechamento de folhas, informações. E se uma empresa é pequena e ela não consegue ter essas pessoas responsáveis, o financeiro acaba sendo a interface com a contabilidade. E qual é o problema? Se já está difícil achar gente para trabalhar, você tem que cuidar, então, de quem você tem. Você tem que procurar fazer alguma coisa para, pelo menos, segurar aquela pessoa um pouco mais de tempo ou tornar aquela empresa um pouco mais atrativa. Qual é o profissional que deveria se dedicar a fazer isso? Bom, o comercial está querendo vender o produto da empresa. O financeiro está cuidando do dinheiro. O cara da produção está cuidando de produzir. Ou, se for no varejo, ele está cuidando de comprar. Qual é o profissional que tem que cuidar das pessoas que estão dentro da empresa? Bom, deveria ser um profissional de recursos humanos. Aí nós vamos para um outro problema. Você vem e fala assim, quero contratar uma pessoa de RH para a minha empresa. E aí, pelo amor de Deus, aos RHs que estão me ouvindo, tá? Não estou falando de forma generalizada, mas eu estou falando do que eu tenho observado no mercado. Às vezes você tem alguém que acabou de sair da faculdade, que é uma faculdade que pode ser ligada à psicologia, ou às vezes de gestão de pessoas, e se for de psicologia, normalmente essa pessoa aprendeu psicologia e vai para a psicologia organizacional, mas não entende do negócio.
não entende do business, de fazer negócio, e ele vai ter que aprender isso a duras penas. Inclusive, temos excelentes psicólogos que aprenderam a fazer isso, temos muitos bons profissionais. E você tem também, às vezes, as pessoas que se formaram, mas vão fazer gestão de pessoas e tem uma visão romântica da gestão de pessoas. Aí chega lá, ela não tem a linguagem empresarial e na hora que vai fazer gestão de pessoas, ela acaba focando naquilo que é a maior dor, que é recrutamento e seleção. Então, o profissional que fica recrutando, selecionando, então ele vai ficar suprindo e ressuprindo os postos de trabalho. Mas isso não é gestão de pessoas. Isso é uma das áreas da gestão de pessoas. Mas a pergunta é, pega uma empresa hoje que tem 15 funcionários. Ela dá conta de ter um RH só por conta disso em tempo integral? Não. A empresa é pequena. O custo fica alto. O custo fica alto. Se for uma consultoria, vai contratar a MF para levar uma consultoria. Eu preciso ter um profissional que eu vou ensinar a fazer isso. Mas o financeiro está fazendo finanças, o de vendas está vendendo, o de produção está produzindo. Quem eu tenho para ensinar? Quem sobra? Às vezes quem sobra não vai saber fazer. E olhando para isso, e eu não tenho como resolver a dor da falta de mão de obra qualificada. Falei, esse está difícil de resolver. Mas tem uma outra dor no mercado. E se ao invés de ser uma consultoria de gestão de pessoas, eu colocasse lá dentro este profissional que vai fazer a gestão de pessoas de forma compartilhada? Como assim, Marcos Fábio? Qual a oportunidade que eu enxerguei? Se eu tenho um profissional treinado, capaz de fazer uma boa gestão de pessoas, ao invés de eu colocar ele só prestando a consultoria, às vezes ele vai fazer a gestão de pessoas da empresa pequenininha lá só na segunda de manhã. Então, eu começo a terceirizar, fazer um serviço de terceirização de RH de forma compartilhada. Então, esse mesmo profissional, ele pode ir em outras empresas. Essa empresa que tinha zero de política de gestão de pessoas passa a ter um profissional qualificado e esse profissional começa a ensinar este empresário, que já tem que preocupar em produzir um produto, vender um produto, a aprender a lidar com processos de gestão de pessoas. Excelente, excelente. Com uma diferença, Marcelo. Nós não podemos confundir liderança com a área de RH. Liderança é a capacidade de alguém liderar uma equipe. Então, você tem um líder na área de produção que pode liderar as pessoas de produção. Você pode ter um líder da área comercial que vai ensinar as pessoas a liderar. Né? Ele vai liderar a área comercial liderando os representantes ou liderando os vendedores. Agora, eu não posso dizer que o RH é a liderança da empresa, porque o RH, se ele for liderar alguém, são os funcionários da área de RH, se for numa empresa maior. Sim. Você pega um grande supermercado, 2.000, 3.000 funcionários, o departamento de RH desse supermercado deve ter lá 20 pessoas trabalhando. Aí vai ter um líder Aí do esse RH. líder de RH é líder dessa equipe, mas ele não pode ser líder das outras pessoas. O que está faltando dentro de muita empresa é que, do mesmo jeito que eu tenho que implantar processos de gestão financeira, eu tenho que implementar processos de gestão comercial. É uma engrenagem. Tem processos de gestão de pessoas que estão sendo negligenciados. Boa. E tudo uma coisa conversa com a outra, né? Sim. Não tem como, né? Quer ver? Eu sei que tem até um treinamento, né? Que você vai dar lá na CID. Fala aí desse treinamento. Na verdade, não é um treinamento. Nós estamos lançando o serviço de BPO, de RH. BPO é uma sigla em inglês, Business Process Outsourcing, que é a terceirização do processo de gestão de pessoas. O que é este produto que nós estamos trazendo? É para resolver uma dor. Então, deixa eu explicar. Eu divido o RH em 4 momentos. E por que eu estou falando momentos? Porque momento, eles se repetem. Por exemplo, eu tenho o meu momento pai, eu tenho o meu momento marido, eu tenho o meu momento filho. E eu cumprindo o meu momento marido hoje, amanhã ele se repete, depois de amanhã. Não é uma coisa que você fez igual videogame, mudou de fase, você não volta. Esse momento se repete. Lá na MF, nós dividimos o RH em 4 momentos que são muito importantes. E isso é importante para as pessoas entenderem. O primeiro momento, que é um momento que todo mundo tem que olhar para ele, que é o momento legalidade. E aí é um calcanhar de Aquiles dos profissionais de RH. Muitos profissionais de RH não olham para a legislação. Eu estou falando de CLT. Então, por exemplo, tem a NR1, que todo mundo, a NR1 está chegando e tal. Ainda tem muitos profissionais de RH que não entendem como que vai funcionar a NR1.
Eu estou dizendo políticas de gestão de pessoas que não estão ferindo princípios da CLT para esse cara depois sair e levar a empresa na Justiça do Trabalho munido de provas que a empresa mesmo construiu contra ela porque não sabia fazer as coisas segundo uma legislação. Então, eu sempre falo o seguinte, toda empresa precisa ter um bom advogado trabalhista para atuar de forma preventiva, para não fazer ilegalidades. Sim. Depois você tem um momento, gente para o trabalho, que é conseguir gente boa para trabalhar. Você tem um outro momento que é gente competente, que é treinar as pessoas que você tem para elas ficarem boas na função que elas desempenham. E eu tenho um quarto momento, que é a alegria em pertencer, que é quando você sente orgulho de pertencer àquela empresa. Quantos dos meus clientes falaram assim, nossa, eu tinha uma vendedora excelente, tentei aumentar o salário dela, você não acredita, ela foi trabalhar no Boticário. Não acreditei, estou decepcionado. Eu falei, mas por que você está decepcionado? Por que eu perdi ela para o Boticário? Eu falei, é simples. As pessoas querem fazer parte de algo bacana, algo que cresce. Você está na sua empresa, você fala mal todo dia da sua empresa, que só está em crise, que assim você não vai dar conta, que aqui nada prospera. Você não procura ampliar o seu negócio e tal. Agora a pessoa vai lá, vê a menina bonita passando de uniforme do Boticário, toda assim, o Boticário abrindo loja, reformando loja e tal. Ela quer pertencer a qual time? Qual time ela quer pertencer? Então, se você não tem uma proposta de crescimento que engaje as pessoas... E outra coisa, às vezes você já faz coisas legais, mas você não fala. Agora, o outro que faz mais propaganda... Faz mais barulho, né? Faz mais barulho e atrai. Então, nós estamos falando de uma outra era de gestão de pessoas, em que a maioria dos profissionais não estão preparados para isso, só estão preparados para fazer o quê? Recrutar e selecionar. E olha assim, processos viciados. Quando eu falo processos viciados, na verdade, às vezes nem tem processo, porque está faltando tanta gente que é o que passar na porta, o que vem é isso mesmo. Né? E assim, eu vejo que esse pertencimento, cara, eu falo muito essa palavra, que eu acho incrível, porque quando o profissional ali, ele se sente pertencente à empresa, ele quer contribuir para o crescimento dela e o crescimento dela faz parte dele. Mas isso que você falou é muito verdade, porque talvez eu estou tão frustrado com os meus resultados que eu frustro quem está comigo também. Marcelo, eu trabalho com sucessão familiar há 15 anos. Aí um dia, fui num podcast, me perguntaram assim, Marcos, qual é o maior entrave à sucessão? Aí eu respondi assim, eu posso responder isso com pesquisas e estudos, eu posso responder pela minha observação. Eu vou falar da minha observação. A maneira como o pai ou a mãe chega em casa do trabalho. Dependendo de como você chega em casa do trabalho, o filho fala assim, não quero isso para mim, não. Aí pergunta, você como pai que está nos ouvindo, empresário, você como mãe empresária, você chega do trabalho assim, nossa... O trabalho é maravilhoso, que dia legal, tô doido que chega amanhã para estar lá de novo, cumprindo o meu propósito. Ou você só chega contando caso negativo, problema que enfrentou, aí o filho faz uma pergunta, tá mal-humorado. Eu falo que tem criança que não sabe se pede benção ou pede desculpa, porque dependendo de como... Que recado que você está dando para aquele filho? Que o que você faz não é legal, cara. Faz muito sentido. Aí, para quem já me ouviu falar numa palestra, eu tenho uma coisa que assim, eu tenho chamado muita atenção para isso. Quando você perguntava para uma criança antes o que ela queria ser quando crescesse, ela sempre ia falar médico, bombeiro, astronauta, piloto de avião, porque ele falava de profissões que ele admirava que pareciam ser profissões legais. O médico salva vida, o bombeiro salva vida. Vê um filme, né? Vê todos aquelas profissionais. Coisas. Hoje isso mudou. O cara quer ser youtuber, o jogador de futebol ainda está lá. Né? Mas as crianças só querem fazer coisas que elas percebem que são coisas legais. Né? E às vezes ele olha para casa e fala assim, não, meu pai é dono de uma loja, não tem nada de legal nisso. Ah, meu pai é dono de... Sei lá, fala aí. Meu pai é dono de salão. Salão de beleza. Não tem nada de legal nisso, você só corta o cabelo do povo. Chega cansado, mal-humorado. Muitas vezes você não tem capacidade de vender a coisa boa que você faz, você só fala dos problemas. Aí eu tenho chamado a atenção para uma coisa. Se você entrar na internet aí agora e digitar assim,
festa de aniversário com tema de caminhão de lixo. Marcelo, aparece uma pancada de festa de aniversário com tema de gari, com tema das pessoas do caminhão de lixo. Os meninos estão fazendo festa de aniversário que o bolo é um caminhãozinho de lixo, que é uniforme. Aí você fala assim, caramba, tô acostumado a ver festa de aniversário do Homem-Aranha, sei lá, Patrulha Canina, do super-herói, e aparece o caminhão de lixo. Aí você fala assim, aí você começa a ver um monte de foto. Pesquisem aí, vocês que estão vendo, vocês vão começar a ver um monte de foto de menino esperando na calçada, esperando o caminhão de lixo passar para entregar presente para o povo do caminhão de lixo. Os meninos são apaixonados com a turma do caminhão de lixo. Aí você fala assim, engraçado, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com uma profissão luxuosa, porque os caras trabalham com lixo, em tese. Né? Por que eles são tão apaixonados? Simples. É só se olhar para a turma do caminhão de lixo. A alegria que eles têm. Então, as crianças querem seguir algo que é legal. E eles veem aquela turma alegre. Um abraço para a galera do caminhão de lixo aí, dos garis. A pessoa vê aquilo com aquela alegria e fala assim, eu quero isso para mim também. Eu quero isso que é legal para mim. Aí um dia eu falando na palestra, falei assim, agora pesquisa aí quantas festas de aniversário tem com tema empresário. Não tem nenhum. Aí você fala, não, então nós estamos ferrados. Não, é o recado que nós estamos dando. Quando, na verdade, cara, eu fui fazer uma palestra em Cláudio. Eu fui fazer essa palestra, inclusive, chama Entender para Atender, o Desafio Diário dos Negócios. Eu virei e falei assim, e era uma empresa que fazia peça para trator, que fazia engrenagem de caminhão e tal. Eu falei, cara, então eu vou contar o que vocês fazem de legal. Sabe essa peça aqui para engrenagem da Scania, que vocês fazem, do caminhão Scania? Essa foi a Scania que transportou a turbina que faz Itaipu gerar energia. Então, você pode dizer que você aqui contribuiu para gerar energia, porque passou pela sua mão, porque se essa peça não tivesse aqui, às vezes a loja de roupa vendeu a roupa para a mãe que foi comprar roupa para a formatura do primeiro filho que estava se formando, e graças à sua empresa, ela pôde ir bem arrumada para a empresa, mas a gente não presta atenção por trás das histórias daquilo que a gente faz. Storytelling. A pessoa que vai lá cortar um cabelo porque vai conhecer a mulher que pode ser a mãe dos filhos dele. A pessoa que vai lá se arrumar, fazer uma barba porque que está indo numa entrevista de emprego, que vai mudar a vida dele. Todos nós fazemos coisas legais, mas a gente só está contando a pior parte. Cara, qual é o nível de engajamento de uma empresa que conta essa história para os funcionários com uma que só mostra o pior lado? E o detalhe é que você pode contar ela até com a sua linguagem corporal, né? Você não precisa só ficar falando, você pode... O seu semblante... Né? Demonstra isso. Por isso que eu falei a forma como você chega em casa, Marcelo. Então, gente, nós temos um assunto aqui para conversar até meia-noite, só que, né, eu acredito Acabou que você já? também já deve estar enjoado de ouvir nosso bate-papo. Deixa um recado para aquele empresário que ainda não é associado da CID, aquele empresário que ainda tem um preconceito sem conhecer. Que fala que é panelinha, né? Sem conhecer as dependências, sem conhecer os projetos, sem conhecer o que são, né, o que está acontecendo lá de network, de palestra. E você falou uma coisa que eu acho muito massa. Não é o que a CID pode oferecer. É o que você pode contribuir, porque o transbordo, você emana para o universo, ele volta para você e volta dobrado. Quer ver uma coisa? A gente começou falando aqui de confecção, lembra, né? Que Sim. A gente estava falando. E eu trabalhei anos como consultor do DiviShop, e o DiviShop, e aqui não é puxando sardinha, ele continua sendo ainda o melhor shopping que está resistindo às mudanças, porque a turma lá pensa, planeja e vai atrás. Mas o que faz o DiviShop, por exemplo, ser o DiviShop, não é o DiviShop, mas é a qualidade dos empresários que estão lá dentro. Sim, exatamente. O que faz por exemplo, né, a Fundação Getúlio Vargas, que sempre foi uma escola de negócio muito respeitada no país, o que faz a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Getúlio Vargas não são os professores, mas é muito mais quem está sentado lá, que é a qualidade do aluno que faz o professor ter que se esforçar mais e fazer isso.
para mim, o que faz uma entidade forte é a qualidade do associado que está lá dentro. Sim. Quanto mais gente boa, gente de cabeça aberta, com nova informação, chega lá doando isso, mais essa entidade é forte. Como que eu percebo? Não é a entidade que vai dizer o que ela pode fazer por você, mas é você que vai entender o que ela pode fazer por você a partir do momento que você está lá e conhece. Então, vamos dar um exemplo simples. Eu posso chegar lá e falar assim, o que a CID pode fazer para mim? Bom, talvez a CID fale assim, eu tenho o plano de saúde, eu tenho o ACID Conecta, que a gente traz palestras gratuitas de excelentes nomes, nós temos o ACID Network, onde as pessoas estão se juntando para fazer negócio, tem o Conselho da Mulher Empreendedora, tem a CASP, que eu não sei se vocês sabem, que a CID já há muitos anos aglutina, né, a associação que faz a proteção, né, e aglutina a polícia, todo o esquema de segurança para pensar a segurança do município. E talvez você olhe para aquilo e nenhuma daquelas coisas sirva para você. Mas talvez você pode chegar lá e falar assim, mas tem uma coisa que eu queria, às vezes aquilo que você chamou atenção, você pode passar a olhar para aquilo de um jeito diferente e pode ser que dali nasça alguma coisa muito bacana, muito legal. Então, eu sempre falo o seguinte, não é a CID que vai definir o que ela pode fazer por você, é você mesmo. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, é uma casa do bem, gente querendo fazer coisas boas, gente que se doa, porque está todo mundo ali se doando, né? Não tem ninguém ali recebendo, exceto os funcionários, obviamente, sim, não tem ninguém ali recebendo salário. E eu quero contar uma história aqui, que essa história já foi contada e recontada várias vezes pelo Pulinho. E o Pulinho conta uma história que talvez ninguém saiba, que todos nós de Divinópolis pagamos seguro de carro mais barato por causa da CID. Porque antes a classificação de risco da cidade era uma classificação de risco maior, então isso fazia com que os nossos seguros fossem maior. A CID fez um trabalho mostrando por A mais B, trabalhando na redução junto com a polícia, de redução de índice de criminalidade, trazendo dados diferentes e relevantes. Isso mudou a classificação de risco da cidade e hoje a classificação de risco da cidade de Divinópolis paga um seguro mais barato que muitas cidades de mesmo porte. Só que ninguém sabe disso, porque isso foi feito uma vez, todo mundo que tem carro já conta com esse benefício e ninguém sabe que foi a entidade que fez. Né? Então, histórias como essas estão cheias por aí, de gente que chegou lá, pensou que o negócio estava acabado, aí ouviu um Marcelo falando, ouviu outra pessoa dividindo uma experiência, e acabou que aquilo resolveu seguir, e foram se ajudando, e a coisa foi avançando. Né? Perfeito. Esse é o recado. Convite para terça-feira, 7 de julho, às 8 horas, na CID, lá no auditório, para o lançamento do nosso BPO de RH. Eu vou estar lá falando o que é esse serviço, como é que funciona e os benefícios. Vai ser um prazer ver o nosso associado lá. E quem não é associado também para se associar, né, Marcelo? Perfeito. Gente, eu finalizo aqui com uma fala. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Mas tome cuidado, porque você também é escolhido a estar neste grupo, né? Escolhido a estar em um meio de pessoas que pensam grande, pessoas que querem crescer. Então, se você quer ser aquela pessoa a ser escolhida, se insere, chega perto, vai, participa, porque você vai ter mais conteúdo, você vai conversar assuntos diferentes e, com certeza, você vai evoluir seu negócio e evoluir sua mente. Muito obrigado e até o próximo podcast.